Fala galera, tranquilos? Vamos dar início a mais um episódio do Bate-Papo Biostock. Hoje o convidado é Eduardo Raza, gerente de desenvolvimento de ciências genéticas da Thermo Fisher Scientific. Eu trouxe o Eduardo para esse bate-papo por uma questão assim muito interessante e eu acho que prática. O Eduardo ele tem uma visão de como que um cientista ele pode sair da carreira acadêmica e pensar no mercado de trabalho fora da academia. Então ele tem uma experiência, ele tem algumas coisas a compartilhar com a gente, uma experiência assim bastante interessante que eu acho que vale muito a pena ser compartilhada. Esse foi o objetivo do nosso convite. Eduardo, sinta-se em casa, apresente-se um pouco melhor, traz para a gente aí um pouco desse contexto de mercado de trabalho e dali para frente a gente desenvolve o nosso bate-papo. Seja bem-vindo, muito obrigado pelo aceite do convite. Ô, Brunão, obrigado, cara, muito obrigado. Para mim é um grande prazer estar aqui na Biostock, conversando um pouquinho com você, trocando umas ideias, né, na verdade. E estou aqui também para aprender um pouco com você, da sua visão também, e compartilhar um pouquinho do que eu sei, né. Eu não tenho, apesar de ter uma idade já avançada, já estou com meus 36 anos, eu tive uma carreira acadêmica, né, clássica, até passando por iniciação científica, né, graduação com iniciação científica, depois mestrado, fiz um treinamento técnico, depois doutorado, aí fui para fora, aí voltei, e estava completamente imerso nessa vida acadêmica, né, focado nela, e resolvi me pôr à prova e dar aula, para ver se eu era material docente. Dei aula um ano também, gostei, mas não muito, não me encontrei lá, acho que na plenitude da carreira docente, e aí fui me arriscar na carreira corporativa, onde eu estou hoje, que é na Thermo Fisher Scientific, né, onde eu sou gerente de desenvolvimento de mercado de ciências genéticas, e eu trabalho com marketing hoje, algo que eu nunca pensei em fazer, nunca fui cunhado para isso, né, preparado para isso, né, acho que ninguém na academia a não ser quem faz o curso de marketing ou propaganda, exatamente, esse tipo de coisa, publicidade. Que a gente estava conversando antes, né, nossa, exato. Marketing, eu? Pois é, e é onde eu estou hoje, né, e chegando aqui e olhando para trás, em retrospectiva, que eu comecei a ter esses insights, né, essas reflexões, tentando me projetar de volta à carreira acadêmica e fui vendo como que, se eu tivesse alguns conhecimentos que eu tenho hoje, lá atrás, talvez eu pudesse ter aberto meus olhos para outras oportunidades de carreira na academia, além da academia, ou mesmo dentro da academia, né, se eu realmente quisesse seguir uma carreira acadêmica, que ficasse claro para mim quais eram as regras e o que eu tinha que fazer para conseguir aquilo, né. Mas é complicado, né? Fazendo aquela coisa de fazer previsão do passado é fácil, né? E é o tipo de coisa que a gente só vê depois olhando para trás, né? No retrovisor da nossa vida. Mas é isso, cara. Só me apresentando, então, mais formalmente, eu fiz a minha graduação em biotecnologia na Unesp de Assis, aí o curso virou engenharia biotecnológica, porque ele já tinha uma base de engenharia, e ele foi reestruturado para isso, e aí nós que estávamos cursando a biotecnologia, na verdade, eu acabei me formando na biotecnologia, no bacharelado, mas tive a oportunidade com outros colegas de fazer também a engenharia, aí eu fiz mais 2 anos de currículo especial e também peguei o título de engenheiro, então acabei tendo 2 graduações, meio que sem querer. Aí eu fiz o meu mestrado, aí eu fui para a Unesp de Botucatu, onde eu fiz na farmacologia, já comecei a minha iniciação científica trabalhando com reprodução, né, usando o modelo bovino para isso. Trabalhei com quimeras embrionárias, algumas coisas bem legais no meu mestrado. E aí fui aprendendo o método científico, aprendendo a raciocinar como um cientista, né, começando aquela carreira científica no seu início, na sua essência, né? A construção do pensamento científico. Exato, raciocínio, pensamento científico. E eu tive muita sorte, né, porque eu tive uma orientação muito boa. O meu orientador de Assis, que era o Marcelo Nogueira,
ele é um cara um dos caras mais brilhantes que eu conheço, assim, ele tem uma mente diferenciada, sabe? Então, ele me inspirou muito a ter esse tipo de pensamento também, científico, cartesiano, né? Tudo isso. E me orientou, me deu muita liberdade para pensar e para fazer minhas próprias pesquisas, mas também me escorando ali quando eu tentava transitar algo que não era exatamente científico, ele me colocava no lugar. E também, aliado a isso, eu estava dentro do laboratório de um professor titular da Unesp, que era o professor Ciro Moraes Barros, que se aposentou já, que também era um cara fantástico, de uma postura íntegra, ilibada, assim, que era muito correto nos seus afazeres e na gestão do laboratório dele. E ele deixou alguns pós-docs lá, por exemplo, o Rafael Satrapa, que trabalhava lá na época que eu entrei, e que era meio que o coordenador do laboratório, era o braço direito do professor Ciro, e esse cara também me ajudou muito nas minhas pesquisas, assim, na parte técnica toda. Então, assim, eu tive muita sorte realmente de ter pessoas incríveis nesse começo da minha jornada acadêmica. Tanto que eu fiquei com vontade de prosseguir. E aí eu fiz um mestrado lá também. Depois do meu mestrado, que foi meio puxado, foi meio complicado, a gente sabe, o mestrado, acho que para todo mundo, é um tempo muito curto, e cada vez mais as agências de fomento requerem um projeto cada vez mais grandiosos, mais substanciosos, né, cheio de metodologias e técnicas complexas. Então, assim, acaba não dando tempo, né, nos 2 anos que você tem que fazer o mestrado. Então, até tive que prorrogar um pouquinho, eu tive bolsa, né, prorroguei um pouquinho, mas consegui concluir lá minha dissertação, mas foi muito estressante. Aí eu parei um pouquinho para pensar, falei, será que eu quero seguir isso, né? Fiquei refletindo um tempo, alguns meses, continuei lá, e aí eu falei, bom, eu acho que eu quero, mas eu quero aprender mais técnicas de biologia molecular. Eu acho que isso é o que está como tendência no momento. E aí o professor Ciro estava com um projeto temático, eu vi isso como uma oportunidade de pedir uma bolsa de treinamento técnico para auxiliar nesse projeto. Fui contemplado com a bolsa FAPESP de treinamento técnico, aprendi biologia molecular durante esse tempo, foi muito bom. E aí falei, beleza, vou fazer o doutorado agora e vou incorporar técnicas de biologia molecular ali. Aí fiz um doutorado usando continuei no modelo bovino, continuei trabalhando com reprodução animal, né, biologia reprodutiva, e agreguei técnicas de biologia molecular ali, né. Tive bolsa FAPESP de novo, fui muito felizardo com isso também, né. Hoje em dia a gente sabe que é cada vez mais difícil você conseguir bolsa, ainda mais a FAPESP, né, em São Paulo, que é uma bolsa que paga bem, né, em comparação com as outras, né, infelizmente. Infelizmente, aliás, um parênteses importante aqui, né, quão defasado tá as bolsas, né? Uhum. E aí, fazendo um outro grande parênteses aí que a gente pode falar depois, é sobre a própria carreira do cientista, né? Como ela não existe no Brasil, né? Exato. Enquanto a gente está como mestrando, doutorando, nós estamos produzindo ciência, né? Nós somos os cientistas, né? O cientista-chefe é o professor, o que coordena o laboratório, mas os cientistas que estão com a mão na massa são os pós-graduandos, né? E a gente não é reconhecido como tal, né? A gente é simplesmente um bolsista que, na visão do mercado de trabalho, está lá não trabalhando, está lá recebendo, de repente, uma educação, quando não é o caso, nós estamos produzindo ciência, né? Então, isso é algo que eu também só consegui ver depois, né? Depois de sair. Mas, enfim, fazendo meu doutorado, eu tive a oportunidade de ir para fora do país, fiquei um pouco mais de meio ano na Dinamarca, e lá também tive a orientação de um professor super renomado lá, o professor Paul Heitel, da Universidade de Copenhague, e consegui aprender umas novas técnicas lá de microscopia eletrônica, e voltei muito mais maduro, assim, cientificamente, já com planos de seguir, de fato, a carreira acadêmica, mas ainda assim pensando que tipo de professor eu seria, que tipo de linha de pesquisa eu poderia seguir. E é aí que complica, e aí que o gargalo para a gente que está saindo da academia, você vê que ele é muito pequeno.
Porque, bom, a gente passa os últimos 6 a 8 anos trabalhando com uma área muito específica de pesquisa, né? E aí você fica completamente na dependência de abrir um concurso público, de preferência numa universidade federal ou estadual, né? Uma universidade pública, boa, próxima de você, que seja especificamente naquela área. Mas a chance disso acontecer é muito pequena, né? Muito pequena. E além de você estar se defendendo a sua tese, você olha para o lado, você vê mais 30 colegas também defendendo doutorado. Então, são mais 30 doutores que estão saindo para o mercado de trabalho e também estão querendo prestar concurso, cada um na sua linha específica, e não está abrindo vagas, né? Então, isso é muito frustrante, né? Porque você entra ali, você sabe que você está capacitado, que você tem um domínio técnico muito grande, que você ralou demais, que você trabalhou muito, apesar de ninguém reconhecer que aquilo é um trabalho, né, formal. Aquilo é um trabalho muito complexo, muito complicado. E aí você vê que você não tem para onde ir, né? Aí isso é altamente frustrante, né? E muito frustrante. Você se sente meio que um fracassado, aí vem aquela síndrome do impostor que te pega, você fala assim, nossa, será que eu errei? Eu fiz alguma coisa errada? Será que eu sou incompetente? Né? Eu não sou inteligente o suficiente? O que será que acontece, né? E isso deixa todo mundo empacado na fila do mercado de trabalho aí, né? É isso que é o grande... Exatamente. E você colocou aí um ponto curioso, né? Porque, assim, falo a gente porque eu também passei por sonhei, né? Tipo, tentei essa carreira aí, esperei esse concurso chegar e tudo mais. Engraçado é que aí, você me falando, me veio assim, esse concurso chegou. Eu tive a oportunidade de treinar, de passar, mas com algumas dificuldades. Então, vamos lá, vou falar um pouco também disso que você tá trazendo pra gente. Claro. Essa carreira, ela acaba sendo frustrante, e a gente dentro, né, cursando a pós-graduação, desenvolvendo as pesquisas, a gente não tem acesso ao que fazer fora dela. E aí você acaba defendendo uma tese, olhando para o lado, um monte de gente defendendo, porque você vai para os congressos, você vê muita gente na mesma situação que você, e no seu programa de pós, cara, você vai agendar uma sala para fazer uma defesa, nas épocas de final de ciclo, não tem data. Não tem data. Não tem data. Então, assim, cara, é muito doutor sendo formado. E aí, nessa busca de esperar o concurso específico, o último concurso que eu prestei, tinha 100 candidatos, cara. Quem vê de fora, fala assim, Brunão, cara, você é doutor, velho, é um concurso da sua área, você vai com fé que você passa. Só que a gente sabe que para prestar aquele concurso, a galera também é doutor. Tipo, eu tô concorrendo com outros 99 doutores. Exato. E passa um, velho. Exato, é sempre só um. E passa sempre só um. Então, assim, é uma visão... quem tá de fora, não é o que você falou, te estimula, mas não tem ideia do quão difícil é. Então acaba sendo um estímulo que você fala assim, tá, tudo bem, vou lá fazer, lógico. Mas pra gente que tá imerso na situação, é uma coisa frustrante. Porque você tenta, são 6 a 8 anos ali, quando chega a oportunidade, você vê uma concorrência tão grande, cara, e assim, velho, e que passe o melhor mesmo, sabe? Não é porque você não foi aprovado que você vai se enfiar num buraco também, não sei pra isso, mas não é fácil. E o concurso não está errado, né? Ele tem que selecionar a pessoa mais adequada, que vai melhor ali nas provas. E, assim, há de fazer uma ressalva aqui, né, para evitar uma interpretação equivocada do que a gente está falando até, né, Bruno? Porque, assim, o espectador incauto pode simplesmente concluir que, então o problema é que tem realmente muita universidade, igual o ministro da Educação falou, e que está formando doutor demais, esse é o problema. Lógico que não é isso. Lógico, né? Que não. Proporcionalmente, em relação a outros países, a gente forma até pouco doutor, pouco mestre. Então, assim, isso tem que continuar. O que tem que simplesmente melhorar e ser ajustado é a porta de saída, né? Porque hoje, basicamente da maneira que a gente é formado, até de uma forma, às vezes, pouco clara, parece que a única saída é o concurso público de carreira docente numa universidade pública, né? É só isso. E não é isso, né? Não, mas também tem universidades particulares, você pode dar aula. Pô, tem. Mas, assim, a grande maioria dessas é só a aula que você vai dar. Você não vai conseguir desenvolver sua linha de pesquisa e fazer nada um pouco mais
que agrega um pouco mais de valor ou que utiliza melhor todas as suas habilidades técnicas que você desenvolveu, né? A única forma que a gente tem de devolver para a sociedade o valor investido na gente, porque querendo ou não, o governo paga a bolsa, sendo do Estado ou sendo federal, é o nosso salário. Então a gente tem uma remuneração, já foi levantado aqui que ela está totalmente fora dos padrões, né? Mas enfim, existe uma remuneração. E aí chega no final das contas, você não consegue desenvolver, porque acabou o ciclo de pós-graduação ali, para onde você vai? Exato. Né? Realmente, é a saída que tem que ser extremamente ajustada. Aí eu vou fazer um paralelo, assim, uma fala que é o seguinte. Você esteve e eu estive fazendo pós, no mestrado e no doutorado, e o contato com o mercado que a gente tinha era através das visitas dos representantes. Justo. Então o que você vê? Você vê isso, um concurso público, você vê um pós-doc, alguma coisa assim, porque é onde você vai, se você quer mesmo a ciência, você vai ainda suspirar um pouquinho nesse sentido, e você vê os representantes ali no laboratório, te oferecendo os produtos que você usa e tal. O que a gente vê de possibilidades são essas três. E o que o cara, né, o que a empresa faz, o que o representante faz, além de ali te entregar um material, divulgar um produto, trazer uma promoção, algo que vai impulsionar, favorecer algo na sua pesquisa, ela é muito pouco frente a todas as possibilidades, né, que devem ser trabalhadas porque elas estão aí e oportunas para o momento, né? Elas existem e com possibilidades. Não é algo tão frustrante assim quanto que a gente vem discutindo. Não, então, você tocou num ponto que eu já também refleti muito a respeito, que é esse ponto dos representantes que visitavam os laboratórios quando a gente estava lá trabalhando, fazendo nossos artigos, nossas metodologias, né? Muitas vezes a gente ia com uma má vontade recebê-los também, né? Falar, o cara vai vir aqui, mais um vendedor, tá vindo um vendedor. E assim, a gente, sem saber que muitas vezes esse cara, em si, ele já é uma segunda porta, né? Em si, ele já é uma outra oportunidade que você pode ser, né? E a gente tem um grande preconceito, né, quando a gente é acadêmico, de trabalhar com vendas, por exemplo. Jamais, eu estou estudando tudo isso para ser vendedor. E nada disso, né? Existem vendedores técnicos, por exemplo. E a gente se esquece muito, né, de que, bom, esse mercado acadêmico, desse mercado acadêmico dessa área específica, que não é a área das artes e humanidades, essa área que a gente chama de ciência, tecnologia, matemática, engenharia, essa área mais aplicada, a gente, enquanto acadêmico, trabalhando nessa linha de pesquisa, nós estamos dentro do mercado, que é esse mercado de ciências da vida, né, de life sciences. Nós estamos dentro, nós somos consumidores dele. E a gente nem se dá conta disso. A gente nem se dá conta de que quando a gente está trabalhando com um equipamento de PCR em tempo real, tem uma empresa que produz e comercializa esse equipamento, né? Quando a gente está fazendo um Western blotting, a gente tem uma empresa que faz aquilo. Quando a gente está pipetando, é aquela pipeta de uma marca específica de uma empresa que existe e tem operações no Brasil. Se ela está no seu laboratório, é porque tem alguém vendendo, né? E se tem alguém vendendo, é porque a empresa existe no Brasil. E se ela existe no Brasil, ela é uma empresa com toda a sua complexidade. Então, ela tem o vendedor de ponta, ela tem o vendedor técnico, ela tem uma assistência técnica, ela tem um marketing, né? Ela tem um monte de gente ali por trás. E essa empresa atende um segmento extremamente específico, que é o segmento que você trabalha. Você está fazendo lá uma metodologia de genética, por exemplo, né? Uma análise de cromossomo, mexendo com microscopia, que seja, né? E ela te atende. Para ela te atender, ela tem que entender o que você faz. E quem melhor do que alguém como você, que é um acadêmico que entende do que você faz, para trabalhar numa empresa dessa, né? Então, a gente esquece, a gente deixa de notar que essas empresas estão ali no nosso laboratório o tempo todo. E elas são potenciais locais de trabalho para a gente, né? E quando a gente está ali trabalhando, a gente acha que o nosso destino está limitado exclusivamente à nossa linha de pesquisa. Por exemplo, eu trabalhei com reprodução.
Então eu tenho que procurar alguma empresa que seja de reprodução animal, então uma empresa ou de reprodução humana, algum laboratório de fertilidade, coisas assim. E não, né? Inclusive eu não trabalho com isso hoje, né? Eu trabalho numa empresa que é a Thermo Fisher Scientific, uma empresa gigante de biotecnologia, de ciências da vida, de inúmeros segmentos, e que tem uma parte que é de ciências genéticas, que é onde eu estou. E eu estou no marketing. Por que eu estou no marketing dessa empresa? Por que ela não contratou alguém da ESPM, por exemplo, né, para ser o marketing da Thermo Fisher ali, desse segmento que eu estou? Porque é muito mais fácil ensinar algumas técnicas e alguns traquejos de marketing para alguém que é acadêmico, é técnico, é especialista já naquele segmento, do que o contrário. Imagina você pegar alguém da ESPN que sabe tudo de marketing e você tentar explicar todo o conceito de ciências da vida, de genética, de biologia, de citogenética para essa pessoa. É muito mais complicado. Então, assim, esse é o ponto que eu toco quando eu tento falar com a galera que está na graduação, sabe? Você não está circunscrito à sua área de pesquisa somente. Você está dentro de um laboratório e todos os equipamentos e metodologias que você utiliza são potenciais focos de trabalho para você depois, né? E durante a sua pesquisa, né? Então, esse é um ponto muito interessante que você tocou quanto à visita dos representantes aí, Bruno. Sim, exato. Eu entrevistei, tem um link aí no nosso canal do Bate-Papo do Estoque, que é com o Thiago Nogueira, e ele fala exatamente isso. Ele falou assim, Bruno, quando a gente vai fazer um processo seletivo para vendedor, eu prefiro muito mais ensinar técnicas de venda para um cara que veio da ciência do que ensinar coisas técnicas dos equipamentos científicos que eu represento para um cara que sabe venda. É muito mais fácil não é fácil vender, mas é muito mais fácil ensinar alguém a falar sobre vendas, comunicação, não sei o que tal, do que a ciência que tem por trás do equipamento. Exato. Tipo, é um paralelo, é difícil. Exato. E faz total sentido, né? E assim, aí tem outro porém aí, ou talvez outro probleminha, algo que seja um entrave, talvez, que tem um pouco a ver com o que a gente estava falando da gente não ser reconhecido como alguém que está empregado e trabalhando quando a gente é pós-graduando, né? Que é o seguinte, as empresas, hoje está mudando isso um pouco, mas no geral elas não olham para a academia como uma fonte prolífica de recursos humanos. Ela olha para lá como olha lá e vê um monte de gente super nerd, técnico e focado, e que talvez vai dar um trabalhão para incorporar esse cara no mundo corporativo. Mas isso é um grande preconceito, na verdade, né? E isso tem a ver justamente com isso, né? Nossa carreira de cientista não ser reconhecida enquanto a gente está na pós-graduação. E fazendo um parênteses quanto a isso, aquela neurocientista, não sei se você conhece, a Suzanne Herculano Hausel, ela teve alguns projetos já, ela já foi muito vocal com relação a isso, né? Com relação a profissionalização da carreira do cientista, né, do pós-graduando, e eu não sei que pé que está isso hoje, mas ela tem alguns vídeos no qual ela discute isso muito bem, vale muito a pena ver, né, mas assim, ainda não é, né, e nós mesmos, enquanto estamos aí, a gente não é estimulado a pensar fora do nosso projeto, né, a gente não tem disciplinas de gestão, de empreendedorismo. Isso faz com que a gente também feche os nossos olhos para o mundo comercial, né? A gente também tem preconceito, a gente acha que, não, isso é o mundo capitalista, a gente não quer isso, a gente quer focar aqui e fazer minha pesquisa. Mas assim, se você não parar e tentar se situar e ver que, se você estiver focado só nisso, você e mais 90% dos seus colegas, 89% dos seus colegas, junto com você, vão ficar parados na fila do concurso público. Exato. Vocês não vão entrar. E isso vai ser muito frustrante. Quanto que você pode aproveitar várias das suas habilidades acadêmicas no mundo corporativo, né? Então, tem que saber abrir esse horizonte, abrir esse leque, igual você fala, né? Olhar pela janela, abrir a janela e ver que tem mais coisa ali. Perfeita a sua fala. Vou tocar em dois assuntos aqui, porque acho que a sua experiência vai trazer muito para a continuação da nossa conversa. Um parênteses é o seguinte, esse papo não é uma crítica ao aluno que não enxerga as possibilidades fora da academia, pelo simples fato que você acabou de falar. Ele não tem estímulo para isso,
E essas oportunidades não batem na porta do laboratório dele. Precisa ele ficar atento às oportunidades, ele precisa ter a ação de olhar para fora do laboratório e ver o que está acontecendo. Então, assim, não é uma crítica, falar assim, o cara é acomodado que quer o concurso. Não é isso. Mas a gente vê assim, um aumento da comunicação voltada para isso. Por exemplo, esse bate-papo de hoje é uma oportunidade do cara conhecer um pouco mais o que pode acontecer com a carreira dele daquele ponto após a tese para frente. Então, nessa realidade de a informação não chega até o cara, né? Tá começando agora, e que o cientista ele precisa ter a ação de ir atrás dessa informação, traz aí na sua vivência, na sua experiência, o que então de fato pode acontecer com a carreira dele daquele ponto em diante. Sabe? Quais são então? A gente está falando de oportunidade fora, a gente está falando disso, a gente está falando há um bom tempo sobre o que pode ser feito, mas ainda nós não definimos ou falamos de várias outras oportunidades, né? Então, acrescenta aí esse ponto. Não, é exatamente isso, Bruno. E assim, tem vários pontos que a gente pode estressar e pode criticar de certa maneira. Um realmente pode ser, de fato, o pós-graduando, mas eu acho que em menor instância, sabe? Eu critico o pós-graduando quando ele é muito... tem um espírito de cliente, assim, ele não percebe que ele que está no comando da sua jornada acadêmica, da sua carreira, do seu projeto. Ele espera que a pós-graduação faça por ele, ou o orientador faça por ele, ou o mundo faça por ele. Essa pessoa, eu acho que ela já começa mal, né? Muita gente começa assim, mas acorda no caminho, né? Eu mesmo acho que eu tive esse despertar no começo da jornada. Mas, assim, outros pontos é a própria pós-graduação em si, enquanto instância lá, por exemplo, a CAPES, né, a CNPq e tudo mais, a maneira que ela coloca as métricas de avaliação dos programas, né, e dos próprios discentes e docentes, são métricas que faz você concluir, quando você vai olhar lá, né, que o produto gerado na pós-graduação são artigos científicos, quando na verdade não deveriam ser os recursos humanos, as pessoas, os egressos, né, dos programas. Esse é o verdadeiro fruto e produto dos cursos de pós-graduação. Mas da maneira que é hoje institucionalizado, parece que são artigos. E são esses artigos hipertécnicos que tudo bem, existe a área de ciência básica, existe a área de ciência aplicada, mas assim, se existe uma demanda só para publicar artigo, a galera vai fazer isso, só publicar artigo. Ela não vai pensar em um artigo que tenha um impacto na sociedade, ou que ela possa trabalhar e capitalizar em cima dele por mais tempo. Ela vai simplesmente produzir um e tentar produzir outro e fazer uma linha de montagem de produção de artigo. Então, esse é um primeiro ponto crítico para a organização da pós-graduação. E outro ponto são os próprios docentes aí, né? Imagina, o docente que a gente tem hoje na pós-graduação, ele é um caso de sucesso dessa linha de montagem mal feita que é a pós-graduação. Por quê? Porque hoje em dia, vamos falar um número arbitrário aqui, 2% dos pós-graduandos reingressam como um docente no concurso público, vamos dizer assim. Tipo, 2 de cada 100, vamos dizer. É pouquíssimos. Os outros 98, o que acontece com eles? Fica na fila, vai arrumar um subemprego, ou fica frustrado, ou fica fazendo um pós-docs ad eterno, esperando uma colocação, né? E o pós-doc é outra coisa, é um estágio, não é um trabalho formal, né? Você nem está contribuindo para o imposto de renda, por exemplo. Então, esse é outro problema. Então, assim, e aí esse cara, ele voltou e entrou na academia, e ele foi formado, e ele vai continuar fazendo esse ciclo vicioso, que é formado do mesmo jeito que ele foi formado. Não se preocupando com 98% que não entrou. Ele vai achar que, como ele entrou, ele vai fazer a mesma coisa que ele aprendeu. Então, focar em desenvolver só habilidades acadêmicas, escrever artigo, publicar artigo, e tentar passar no concurso público. E o resto da galera, né? Esse é um grande problema. E assim, como que como que fura essa bolha, quebra esse ciclo e transforma isso em um ciclo mais virtuoso? É os docentes, a partir de já, né, já tem alguns programas fazendo isso, sejamos justos, abrir a cabeça
para justamente isso, para falar assim, ó, para os egressos, falou, ó, a gente está formando essa galera e, assim, 90% está ficando fora da academia, mas, assim, estão trabalhando, não estão trabalhando com as habilidades que eles se formaram, estão trabalhando em qualquer coisa, estão desempregados. A taxa de desemprego entre doutores, dos últimos dados que a gente viu, era mais que 25%, né? Enquanto que a taxa de desemprego da população em geral é 15%. Então, assim, tem mais doutor desempregado, isso é um problema. Então, assim, se a galera olhar para isso como um problema, eles conseguem, e não é que não tem vaga, gente, tem um monte de vaga em empresa, só que eles não treinam a gente para isso. Então, se eles começarem a abrir disciplinas de gestão, ou disciplinas que falam um pouco de empreendedorismo, que falam de inovação, e trazer a galera das empresas para interagir nesses cursos de pós-graduação, esse pequeno movimento já vai ter um grande efeito, tenho certeza, sabe? O aluno que está lá vai ver a empresa, vai conhecer a empresa, vai ver que é possível ele trabalhar na empresa, ele vai ver um ex-colega dele que está lá, ele vai ver, tipo, um monte de gente que conseguiu fazer essa transição e ele vai se identificar ali e ver que também é possível, que ele, de repente, ele está ali, mas ele não quer ser um professor, não quer ser um pesquisador. Ok, e quem quer ser, tem que realmente ser. Mas o que não pode acontecer é pessoas que não querem, que não têm a vocação, mas que são, de repente, boas e qualificadas o suficiente para passar num concurso, vão lá e passam, mas aí também, sabe, você entendeu, né? É complicado. Complicado. E a gente não vê esperança, pelo menos eu, né? Não vejo, assim, uma reciclagem dos docentes com essa mentalidade. Você acabou de falar, tipo, as pessoas, os poucos que entram, seguem o ciclo, porque vão ensinar e orientar, informar do mesmo jeito que foi, né? Que foi feito com ele. E como o concurso demora muito, e a carreira, depois que você está dentro da universidade, né? Quando você pega uma cadeira, ela é longa, né? Tipo, como qualquer uma outra, ela é longa no sentido assim, ela é estável, né? Raramente você vê um doutor abandonando, um professor universitário abandonando a cadeira. Então, você não vê assim que nem a gente vê no mercado que é mais dinâmico. Tipo, a galera tá entrando, a galera mais jovem que tá entrando agora, ela tá com outra pegada, com outro pensamento, chega com novas necessidades, então o perfil do profissional é assim, assado. Para a carreira acadêmica, a gente não tem essa perspectiva, porque demora muito para fechar, para fazer uma troca em massa, né? Tipo, uma renovação. Uma renovação. Mas eu nem acho que isso seja um grande problema em si, sabe? Eu sou a favor da carreira do funcionário público, dela ser estável, dela ter autonomia e essa segurança, porque eu acho que a carreira do cientista, ela não é uma carreira, por exemplo, de um mundo corporativo, que eu comparo como, por exemplo, plantar eucalipto. Você planta eucalipto e pinos, você colhe daqui 5 anos, 6 anos, né? É uma carreira que você vê o fruto logo ali. Eu acho que a carreira acadêmica de um professor pesquisador, ela é plantar carvalho, sabe? É uma coisa que você vê o fruto daqui, ou você vê o resultado daqui 20, 30, 40 anos, sabe? É uma coisa de mais longo prazo. Então, eu acho que é ok ser assim, ter essa segurança, essa estabilidade, eu acho isso importante. Mas não significa que você não possa criar vagas um pouco diferentes também. Como, por exemplo, hoje em dia, o concurso público, a pessoa que entra no concurso público, ela só é obrigada a dar aula. Se ela não fizer pesquisa, ela não vai ser mandada embora. Mas no concurso, na contratação, ela só é avaliada pela sua capacidade de ser pesquisador. Ela raramente é avaliada. Ele dá uma aula lá. Isso não avalia se você é capaz de montar uma disciplina e dar aulas de 3, 4 horas, ou usar metodologia ativa ou qualquer outra coisa, né? Você dá uma aula de 30 minutos e beleza, você tem capacidade docente, é isso que eles avaliam. E aí você é avaliado quanto ao seu currículo acadêmico de publicação de artigo, e aí você entra lá, e às vezes o cara não é bom para dar aula, ou não gosta de dar aula, mas é bom de pesquisa e gosta de pesquisa. E hoje em dia, na universidade pública, a gente não tem essa opção de você só dar aula, ou você só fazer a pesquisa, né? A gente não tem esse tipo de vaga diferencial. E seria importante, de repente, reestruturar as universidades, agregando um pouco mais esse tipo de profissional, né? Com perfis diferentes, né? Hoje em dia, a gente achar que todo mundo, que é tudo um tamanho único para todo mundo, é uma grande bobagem, em qualquer lugar, né? Isso é em qualquer empresa e também
não é diferente na academia, né? Isso é um problema sério. Vou só fazer a minha crítica não foi com o tempo da carreira ou quão estável ela é. Foi assim no sentido, ela é diferente do mercado convencional. Então, essa renovação é um a mais para o cara, para não mudar o sistema. E não é uma crítica à estabilidade, só. Não, eu entendi. Eu só quis fazer a ressalva porque às vezes a gente acaba sendo mal interpretado. Sim, com certeza. Foi obrigado. Não, que isso. Agora, tá. Fora da academia, tá? Fora da ciência. O pesquisador, ele vai buscar novas possibilidades. Então, assim, pesquisadores, façam LinkedIn, tá? Lattes tem uma finalidade totalmente diferente do LinkedIn do mercado de trabalho fora da ciência. Então, assim, bora lá. Façam o LinkedIn, que já é uma boa oportunidade para você enxergar o que está acontecendo no mundo afora. Mas, ok, fiz meu LinkedIn, comecei ali com outro contato, sou muito amigo de um representante e me aproximo. Tá, que perfil esse cara tem que ter para entrar nesse mercado de trabalho, ou numa multinacional, ou numa empresa de representação, ou num departamento de vendas, num departamento de marketing, enfim. Como que você lê que ele tem que estar, assim, como que ele tem que estar pensando, o que ele tem que ter de conhecimento prévio, enfim. É só uma desenvoltura? Sua experiência aí também acho que vale a pena ser compartilhada. Não, boa, esse é um ótimo ponto, cara. Porque, assim, qual perfil a pessoa tem que ter? E, assim, parece que, agora eu vou buscar esse tipo de emprego, então eu tenho que mudar quem eu sou e tentar ser outra pessoa, atuar aqui um pouco. E não é bem assim, às vezes. Múltiplos perfis são perfeitamente incorporáveis em empresas, né? Então, por exemplo, ainda mais empresas como as áreas das ciências da vida que a gente está falando aqui. Então, por exemplo, na empresa que eu trabalho hoje, que é a Termo, mas também existem várias outras empresas desse mesmo segmento que têm uma estrutura muito semelhante. Você tem perfis muito técnicos, por exemplo, para vagas como especialista de aplicações em campo, por exemplo. É uma pessoa técnica. É uma pessoa que tem que entender a dor do cliente, ela tem que entender como funciona a máquina, como funciona a metodologia, se o que o cara está fazendo está certo ou está errado, e ela tem que saber explicar para o cliente ali que está tendo algum problema ou não, ou que vai instalar uma máquina, como é que funciona aquilo. Então, é um perfil técnico. Você não precisa ter técnicas de venda, você não precisa ser um grande orador, nada disso. Você precisa ter um mínimo de didática e ter o domínio técnico que muita gente na academia, a grande maioria, já tem. Esse é um perfil técnico. Se você quer trabalhar com vendas, se você identifica às vezes que o seu perfil é um perfil muito bom de conversa, você consegue entender mais ou menos como é que funcionam as coisas, explicar de um jeito muito didático, muito intuitivo e muito agradável, esse já é um perfil interessante para venda, por exemplo, né? Então, às vezes a gente acha que o vendedor tem que ser um cara super agressivo e tem que aprender a contar mentira. Não é bem assim, né? Isso é um estereótipo, né? Não é bem assim. Na verdade, você tem que estar disposto a conversar e convencer, né? Se você conseguiu apresentar os pontos e a outra pessoa entendeu de fato o que você queria falar, é isso. Você não vai inventar nada, você não vai mentir, né? Então, é isso, basicamente. Esse é um outro tipo de perfil. Tem outras pessoas que têm um perfil que junta os dois, que tem esse perfil mais orador, mais super didático e agradável, e também um domínio técnico gigantesco. Essa pessoa pode ser um especialista técnico de vendas, é o vendedor técnico. Esse é um cargo que, nessas empresas de ciências da vida, são super estratégicos e super importantes e muito bem remunerados, né? Essa galera é muito boa. Tem outra galera que pode trabalhar com suporte técnico. É a pessoa que fica lá atendendo o telefone e tenta resolver o problema por telefone, né? Essa pessoa é um outro tipo de perfil. Pessoa que fala bem no telefone e consegue visualizar baseado na explicação do que o cliente está falando, entendeu? Esse tipo de vaga existe também. E aí, beleza, você tem tudo isso, você entende mais ou menos como é que funciona a técnica, mas daí você, de repente, como é o meu caso, por exemplo, você identifica que, poxa, esse material aqui podia estar um pouco mais bem estruturado, ou
pode ser maior ou pode ser menor, ou essa imagem não representa bem a característica do produto, podia ser melhor, etc, etc. Isso aí é um perfil mais de marketing. Aí você pode pensar no perfil de marketing dessa parte de apresentação de produto, mas o marketing é muito mais que isso, né? É uma coisa muito mais complexa do que propaganda, né? Do que apresentação de coisa. Como, por exemplo, eu trabalho em marketing estratégico, então o meu cargo é desenvolvimento de mercado. Então, qual que é o meu papel? O meu papel é, como eu trabalho numa empresa multinacional que tem a base nos Estados Unidos, o meu papel como gerente regional de marketing, eu fazer reuniões periódicas, quase todo dia eu estou em reunião com o time global lá dos Estados Unidos, e aí a gente conversa sobre as campanhas do momento, quais são os focos do momento, quais produtos que a gente vai promover, se a gente vai fazer eventos virtuais, eventos presenciais, e tudo isso, né? Até estratégia de preço, essas coisas também um pouquinho menos divertidas também faz parte. E aí, qual que é o meu papel? Então, o que eu preciso ter para isso? Eu preciso falar inglês. Isso é obrigatório nesse caso, né? Nesse momento. Como eu faço essa interface do global com o regional, eu preciso conseguir falar inglês, eu preciso saber absorver a informação e cascatear ela para o time todo que está aqui na região e organizar isso de uma forma que seja palatável, que seja incorporável por todos, né? Absorvível. Então, assim, esse é um outro perfil, varia muito. Então, assim, é muito diferente. E aí, o que você falou é extremamente importante, né? Acho que o primeiro passo para quem está ali na academia e quer fazer essa transição para a indústria é olhar para a indústria. Então, a primeira coisa, você fala assim, vamos lá, o que tem na indústria? Como que funciona a indústria? E um dos jeitos mais iniciais de fazer isso é você, primeiramente, ter o seu perfil no LinkedIn, que, como você muito bem colocou, é completamente diferente do Lattes, né? No Lattes, eu costumo falar que é o falo acadêmico, né? Todo mundo fica medindo o Lattes, né? Você vê que quem tem o Lattes maior, quem tem o menor, quem tem mais artigo, quem fez extensão, quem não fez, e tudo vai ali. Então, o Lattes é uma lógica de quanto mais melhor, né? E o LinkedIn, ou mesmo um currículo que você vai usar para aplicar em alguma empresa, é completamente diferente. Ele tem que ser enxuto e preciso, né? Então, assim, você não vai ter você vai ter um Lattes, mas você não vai ter um currículo para você mandar para a empresa. Você vai ter múltiplos currículos para você mandar para a empresa. Porque imagina, você é tudo aquilo que está no Lattes e mais algumas coisas que não estão lá. E aí, você vai aplicar para uma vaga que é de especialista de suporte técnico. Você tem que ajustar tudo aquilo, liofilizar e remoldar de uma forma que seja para essa vaga. Se você for aplicar para uma vaga de vendas, ele é outra forma. Então, ele é completamente metamórfico, né, o currículo que você usa. E isso é um ótimo exercício de autoconhecimento também. Você vai vendo o que você tem, quais habilidades você já incorporou. Às vezes a gente está na academia, você nem percebe, mas você aprendeu, você sabe ler inglês técnico, você sabe falar um inglês técnico, porque você está lendo artigo toda hora, você consegue se comunicar em inglês. E não, as pessoas às vezes se enganam achando que, por exemplo, para eu trabalhar numa multinacional como a Thermo, eu preciso falar inglês fluente, igual vejo no seriado americano. Não, você só precisa se comunicar e se fazer entender o que você está recebendo de informação. É isso, você não precisa atuar, você não está trabalhando num filme de Hollywood, sabe? Então, isso já desmistifica um pouco. Outras coisas, você está ali na academia, às vezes está fazendo doutorado ou mesmo pós-doc, e você está orientando outras pessoas de iniciação científica ou mestrado. Você está, de certa maneira, fazendo gestão de pessoas ali, né? Você está gerindo uma pessoa. E isso é uma habilidade extremamente importante para o mundo corporativo, por exemplo, né? Para você poder ser um gerente lá. E isso é uma coisa que a gente não reconhece e não coloca no nosso currículo, né? Mesmo, então, o inglês técnico, às vezes, a gente põe, que é uma habilidade, a gente chama hard skill, assim, né? Uma habilidade técnica. Mas, por exemplo, outras habilidades interpessoais, né, soft skills, a gente acaba esquecendo de colocar. Como, por exemplo, trabalhar em equipe, que você, invariavelmente, na academia tem que fazer isso, né?
gestão de tempo, né, no seu projeto, gestão de pessoas em muitos casos, né, resolução de problemas. Tudo isso são habilidades interpessoais que a gente tem na academia, a gente acaba não reconhecendo e isso entra no nosso currículo. E a gente tem que saber reconhecer isso primeiro, para depois, numa entrevista, por exemplo, você conseguir pontuar isso, listar isso e falar sobre cada uma delas. Perfeito, Eduardo, perfeito. Você desculpa, às vezes eu falo demais aí, cara. Não, tá. Podia ter tempo pra gente continuar aí. E cada frase dessa desenvolver um novo conteúdo, mas não. Dá pra ir. Infelizmente, o tempo tá chegando no fim, né? Vamos finalizar com o seguinte. Qual deveria ser, ou qual é, na sua visão, a maior motivação que um pós-graduando hoje, ao assistir esse bate-papo, ele tem que absorver para realmente dar um passo e enxergar o que está ali para fora, né? Ou pelo menos parar para pensar o que ele quer para a carreira dele, se ele realmente não quer outras coisas. E também, aí fica assim, depois que finalizar esse bate-papo, a pessoa assistir, para ela ficar com esse assunto na cabeça por mais um tempo, remoendo isso, refletindo do dia a dia dela, uma indicação de filme, de livro, documentário, série, um relato pessoal, enfim, vamos só finalizar com essa motivação, uma indicação, e aí eu acho que a gente pode combinar um segundo encontro para se aprofundar em um desses temas aí que são todos importantes. Maravilha, cara. Cara, essa primeira pergunta é muito difícil, assim, de qual a principal motivação e tal. Porque eu falo que é difícil porque eu me projeto para quando eu estava lá. Uhum. E eu lembro quando eu estava lá, eu estava muito preocupado em defender minha tese, sabe? Em acabar meus experimentos, fazer minhas análises estatísticas ali, né? E escrever uma boa tese e defender bem, né? E é sempre muito estressante isso. Todo mundo que passa ali passa apurado, né? É complicado. Mas assim, o que eu daria de conselho para mim nessa época seria, e talvez isso sirva para outras pessoas, seria para fazer realmente o LinkedIn, que acho que é a melhor forma de você abrir a sua janelinha fora da academia, né? Se você já não abriu, né? Muita gente já faz isso um pouquinho. Mas assim, faça isso de fato, né? E comece a interagir com pessoas que não são da academia, mas que estão nesse mercado de ciências, que tem muita gente. E isso em si, você começar a interagir com esse mundo que a gente pode falar de que é um mundo paralelo, né? Porque a academia é meio que uma bolha, mas a ideia é cada vez que isso que tenha mais intersecção entre esses dois mundos, né? Que eles se juntem, né? E não fiquem tão separados. Então, só de fazer esse pequeno movimento de estender a mão, de fazer uma conexão com a galera que está nesse mundo fora da academia, vai te permitir, pelo menos, ver que existe outra possibilidade. E aí você começa a ponderar se isso é para você ou não. E se o seu mundo é o acadêmico, bora no acadêmico, que é uma carreira incrível, linda. Eu mesmo fiz uma boa parte da minha carreira lá. Hoje em dia, ainda a maior parte do meu período foi carreira acadêmica, né? Apesar de não ter tido um trabalho formal como ninguém tem na academia, né? Mas o trabalho, de fato, o maior tempo, fiquei 10 anos na academia. E agora eu estou 3 anos no mundo corporativo e eu tive mais um ano de docência, né? Então, assim, é simplesmente isso. Se permita ver os mundos diferentes para você escolher o que você quer. Isso vai ajudar você a se conhecer melhor, né? Isso, acho que talvez seja isso. É um pouco subjetivo, mas acho que é o mais correto a fazer. E, cara, séries, filmes, livros, indicações, relatos pessoais, eu acho que isso tudo aqui foi um grande relato pessoal, né? Uma coisa... acho que sempre quando a gente fala, né, a gente é meio autobiográfico, né, nas coisas, não tem jeito de não ser. Mas eu poderia indicar alguns livros que eu li no último ano e nesse ano, que são livros que ainda estão ressoando em mim aqui.
Eu até separei eles aqui do meu ladinho aqui, alguns livros que eu li. Alguns têm uma pegada meio científica, outros não. Então, eu tenho 5 livros aqui para apresentar, tá? O primeiro é esse aqui, não sei se você já ouviu falar. A Terra Inabitável, do David Wallace Wells. É um escritor norte-americano. E ele basicamente fala das mudanças climáticas que a gente está enfrentando e que a gente vai enfrentar em poucos anos. Daqui ele explica com algumas riquezas de detalhes várias delas, então vale a pena dar uma olhadinha se você tiver esse interesse nessa parte climática e ambiental. Outro livro que eu gostei demais, mas acho que também isso tem um pouco a ver com o meu histórico farmacologista aí, esse aqui que chama 10 Drogas, do Thomas Hager. Esse livro é muito legal, ele conta basicamente a história da humanidade nos momentos do tempo onde 10 drogas foram descobertas, incluindo a descoberta de vacinas e outras drogas, né, o ópio e tudo mais, e como isso relacionava toda a humanidade. É um negócio muito interessante, cara, vale a pena dar uma lida, é uma leitura super leve, tá? Um outro livro que eu estou acabando de ler, que vale a pena recomendar, que é esse aqui, é o Antifrágil. Esse já tem uma pegada um pouco mais filosofia moderna, do Nassim Nicholas Taleb. Não sei se já ouviu falar, mas ele fala muito de como a gente pode usar o ambiente estressor para deixar a gente de uma forma, para meio que exercitar esse músculo, né, que é o que ele chama de antifragilidade, né, que é algo que te deixa, que se não te quebra, te deixa mais forte, mas ele desenvolve isso de uma forma muito bem explicada, muito legal. E 2, por último, para não ficar só nos gringos, né? Esse aqui do Siddhartha Ribeiro, não sei se você já ouviu falar, O Oráculo da Noite. É um livro... O Siddhartha Ribeiro é um neurocientista brasileiro extremamente renomado, né? Ele é muito bom. E ele fala que, basicamente, inúmeras pesquisas acerca dos sonhos, né? Dessa jornada onírica que a gente tem, e o que a ciência sabe disso. Então, assim, é totalmente embasado cientificamente, então é um livro muito legal nessa pegada, para quem sempre teve curiosidade com relação a sonho. E, por último, mas não menos importante, um livro mais quase lúdico, eu diria, que é Esse Livro Não Vai Te Deixar Rico, do Startup da Real, que é um autor anônimo, não sei se já ouviu falar, que vem junto deste conselho de vamos entrar e criar um LinkedIn. E quando você entrar no LinkedIn, você vai ver que ali é um ambiente mais corporativo, né, mais profissional, mas ele é, ao mesmo tempo, um pouco perigoso, né? A galera tá lá um pouco só fazendo sinalização de virtude, né? Então, a pessoa às vezes é demitida, tá sofrendo ali, mas cria lá um post falando, agradeço a experiência que eu tive na empresa, acho que ela tem a obrigação de fazer isso, mesmo sofrendo, sabe? E assim, e ele fala um pouco, não disso em si, mas ele fala ele dá a real, né, de como que empreender não é fácil, né? Então, de que investir não é fácil, de que a chance de dar errado é muito grande. Então, assim, para você não se iludir nesses monte de guru de investimento, de empreendedorismo, que fala que tudo é muito fácil, que você tem que largar seu emprego CLT e empreender, mesmo sem grana, ou que pegar todo o seu dinheiro, que é, às vezes, R$5.000, e tirar da poupança e investir em Bitcoin, essa galera, são conselhos muito perigosos. E ele meio que pondera e relativiza isso. É um livro que eu gostei bastante, sabe? Então, esses são os meus conselhos de livros que eu li recentemente aí, que até hoje estão ressoando em mim. Sensacional. Finalizou tão bem quanto quando começou. É isso. Pessoal, finalizamos por aqui, então, mais um episódio do Bate-Papo do Estoque com o Eduardo Raza. Eduardo, muito obrigado pelo aceite, foi muito bom, foi assim, acho que um bate-papo vai trazer à luz assim, uma discussão e um pensar, né, para o pesquisador que está na academia ainda de muita importância, muito conhecimento. Bom, é isso pessoal, eu sou Bruno Gamba, Head de Negócios da Biostock.